Salve galera, bom dia. Vamos lá, terceiro bimestre começando. A gente tem muito que recuperar aí dessas notas de vocês no segundo bimestre, beleza? Assunto da aula de hoje: grandes navegações. A gente vem falando desde o início do ano de Idade Média. Aí no bimestre passado a gente falou sobre o finalzinho da Idade Média, o período do Renascimento comercial, o Renascimento cultural, decadência da Igreja, a Reforma Protestante. E a gente entra agora no período das grandes navegações, que vai basicamente decretar o final da Idade Média e início da Idade Moderna, beleza? Antes da gente falar de grandes navegações, a gente tem que entender como esse fato histórico, como esses eventos históricos aconteceram. Quando a gente fala de grandes navegações, galera, a gente está falando basicamente do momento em que alguns países europeus, os primeiros Portugal e Espanha, começam o seu processo de navegação pelo Oceano Atlântico e acabam, no fim das contas, chegando na América, no que seria chamado de continente americano. Beleza? Mas como que isso começa? Por que Portugal e Espanha, e depois outras nações europeias, resolvem atravessar o oceano? Bom, a gente vai lembrar que depois das cruzadas, né, as cruzadas que foram aquelas expedições militares que a Igreja Católica organizou para tentar reconquistar Jerusalém, para espalhar a fé católica. Só que essas cruzadas elas acabaram tendo um efeito contrário ao que a Igreja pretendia. A Igreja queria levar sua influência para o Oriente, mas acabou trazendo a influência do Oriente para a Europa. Uma dessas influências foi o retorno do comércio. Quando o comércio ele retorna para a Europa, quando os europeus começam a fazer esses intercâmbios, essas relações comerciais com a galera do Oriente, com o pessoal da Índia, da China, do Oriente Médio, o mar Mediterrâneo ele se torna uma rota para esse comércio acontecer. Porque a maioria daqueles territórios ali, a parte em terra firme, era dominado pelos árabes, pelos muçulmanos. E era muito perigoso passar por ali. Então o pessoal adotou o mar Mediterrâneo como rota de navegação comercial. Duas cidades elas vão se destacar no controle dessa rota, beleza? Vão ser a cidade de Gênova e Veneza, duas cidades que hoje ficam localizadas na Itália. A Itália naquela época ainda não era um país, a Itália era toda dividida em várias cidades-estado, eram cidades independentes. Então Gênova e Veneza tanto vão fazer o controle da rota comercial, como também vão servir de ponto de distribuição de mercadorias. Tipo assim, o pessoal de Gênova e Veneza comprava as mercadorias do pessoal do Oriente e de lá compravam lá no Oriente, levavam para as cidades deles e das cidades deles eles revendiam para o resto da Europa, beleza? Aquela pegada de atacado e varejo. Eles compravam no atacado e vendiam a varejo. Isso para quê? Para que alguns reinos europeus eles não precisassem fazer toda a rota do mar Mediterrâneo. Tinha uma galera que preferia fazer a rota e ia até o Oriente buscar mercadoria. Quem não queria ter esse trabalho todo dia até lá, comprava com o pessoal de Gênova e Veneza, beleza? Então essas duas cidades vão ser as maiores beneficiadas com essa rota no mar Mediterrâneo. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que mostra algumas rotas das cruzadas, né, do período das cruzadas, do século XI aí até o século XIII, mas que dá para a gente perceber mais ou menos como essa rota era feita, beleza? A gente percebe que, por exemplo, em Lisboa, aqui no lado esquerdo da tela, até a chegada aqui em Constantinopla, o próximo de Constantinopla. Percebam como eu falei para vocês, toda essa rota aqui por terra, ela era basicamente, ou boa parte dela, dominada pelos árabes, principalmente aqui do meio para a direita da imagem. Então o mar Mediterrâneo ele vai se tornar uma rota mais viável para esse comércio acontecer. Tranquilo? Outro ponto importante. Como eu falei para vocês, Portugal e Espanha foram os primeiros países a investir nas grandes navegações. Portugal foi o primeiro país da Europa a se lançar no Oceano Atlântico. Como Portugal conseguiu isso? Bom, Portugal vai começar o seu processo de unificação. Quando eu falo de processo de unificação, eu falo do processo em que Portugal começa a se tornar um país. Lembra que eu falei para vocês que os reinos na Europa eles eram todos divididos nessa época? Em Portugal, esses principais reinos eles vão se unir num reino só. Isso vai acontecer em 1385 com um rei chamado Dom João I. Beleza? Ele é que vai fortalecer esse processo de unificação. Então, quando Portugal se organiza como país, como nação, como Estado nacional absolutista, Portugal vai criar leis nacionais, vai ter uma moeda única,
Isso vai facilitar muito tanto a organização política quanto a vida econômica de Portugal. Além desses fatores, Portugal também tinha uma escola de navegação. Era o único país do mundo que tinha uma escola de navegação. Beleza? Onde a tradição das práticas da navegação, de construção de caravelas, de conhecimento sobre a navegação em si, tudo isso, essas tradições eram passadas na escola de Sagres, que era essa escola de navegação. Beleza? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse processo aí de Portugal em ser o primeiro país nas grandes navegações.